Bom, já está com uma boa aderência aqui dos participantes. Vamos iniciar, então, porque o tempo é corrido, o tempo é curto e a gente tem muita coisa para ouvir e aprender hoje, né? Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Beatriz Romão, faço parte aqui do time comercial da Braskem. Apoio o time de vendas com o desenvolvimento dos negócios e a diretoria também com a criação e acompanhamento de algumas campanhas. Hoje, a gente vai falar sobre a TeamViewer, a líder global na parte de soluções de acesso remoto, né? E hoje o foco é para a gente saber, descobrir como superar alguns desafios na parte de tecnologia e de acesso remoto, né? O Andreas e a Luciana, eles são especialistas da TeamViewer, têm uma bagagem enorme e vão apresentar para nós soluções já criadas, já disponíveis no mercado para nos ajudar na nossa operação, né? O nosso chat, ele está disponível aqui para vocês expor a dúvidas de vocês, desafios. Teremos pessoas que estarão respondendo também. Ao final do nosso webinar, nós teremos um sorteio bem bacana, com prêmios bem bacanas também. Então, fiquem à vontade para expor as suas dúvidas. Andreas, Luciana, a palavra é de vocês. Bom webinar para todos nós. Perfeito, muito obrigado, Beatriz. Bom dia a todos, obrigado por estar participando aqui desse webinar. A ideia é de falar não sobre o TeamViewer, essas remoto, que muitos de vocês já devem conhecer, mas falar um pouquinho sobre inteligência artificial e também o nosso novo produto DEX. A gente vai explicar um pouquinho mais para frente o que é. Me apresentando, meu nome é Andreas, eu trabalho na TeamViewer já há quase 6 anos. Trabalho com parcerias, então eu gostaria de agradecer aqui a Braskem, né, pela ajuda, né, na organização do webinar, vamos dizer também pela parceria que já temos há um bom tempo, né, como revenda, como parceiro, ajudando os clientes a conseguir identificar a melhor solução, a fazer a implementação, a fazer todo o processo comercial também de compras no Brasil, que é muito importante. Bom, Luciano, não sei se você quer se apresentar rapidamente e já dar início aqui à apresentação. Com certeza, pessoal. Muito obrigada por participarem. Meu nome é Luciana Manfredini, eu estou aqui na TeamViewer há 5 anos, sou gerente de contas aqui, também trabalho diretamente aí com o Andrés e queria agradecer a Braskem e principalmente a vocês que estão participando aqui hoje com a gente, tá? Vamos aprender um pouquinho sobre como a TeamViewer pode ajudar aí vocês nesse dia a dia, tá? Perfeito, Vamos então, lá. pessoal, vamos lá, então. Ahn, a ideia hoje justamente é falar sobre inteligência artificial e também o DEX, né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. A TeamViewer não podia ficar para trás, né? Hoje, inteligência artificial todo mundo está utilizando. Inclusive, temos também algumas soluções de inteligência artificial nessa chamada agora, que eu vi que o pessoal também incluiu, né, para gravação, para análise do chamado e assim por diante, né? Quem não utiliza hoje, né, esse tipo de solução, quem não utiliza um Copilot, um ChatGPT, né? E por que não utilizar também inteligência artificial no seu suporte remoto? Tá, pessoal. Bom, a Beatriz, né, a Bia, ela falou que teremos aí um prêmio, né? Então, nós teremos um quiz, na verdade. Então, preste muita atenção na apresentação. Nós teremos, então, um quiz no final da apresentação, onde teremos 3 prêmios, né? O primeiro colocado, né, o primeiro prêmio é uma camisa oficial da Mercedes, de Fórmula 1, lógico, com o nosso logo também da TeamViewer. Segundo colocado, um voucher da Smash de R$ 150. E terceiro colocado, também um voucher da Smash de R$ 100. Então, anotem tudo, prestem bastante atenção na apresentação, que aí teremos um momento também de descontração e fazer esse quiz junto com vocês. Bom, vamos lá. Os desafios estão aumentando para o suporte de TI, né? Eu acho que isso parece muito familiar para vocês. Então, deixou de ser simplesmente um acesso remoto para dar suporte de TI ou qualquer outro tipo de suporte às suas soluções. Nós temos, então, o número crescente de casos de suporte de TI, né? Então, vamos dizer, nós temos pilhas e pilhas, tickets e tickets entrando e o pessoal não dando mais conta.
Nós temos tarefas repetidas e demoradas, ou seja, imagina você ter ali a mesma tarefa, você ter 500 positivos ou 500 usuários, e você ter o mesmo problema para esses mesmos usuários e fazer aquele trabalho repetitivo. Isso é muito chato, então isso é um grande desafio também da área de TI. Né? Outra questão é a escassez de técnicos qualificados. Querendo ou não, né, essa parte de suporte, né, como nós estamos cada vez mais trabalhando com tecnologias, diferentes softwares, diferentes hardwares e assim por diante, né, você ter técnicos qualificados para cada uma dessas exigências, dessas necessidades, essas atividades, é muito difícil. Né? Então, é mais um desafio que nós temos. Falta de documentação de alta qualidade e transferência de casos. Então, vamos dizer, você tem ali vários casos acontecendo, mas como é que eu consigo, de forma qualitativa, transferir esses dados, essas informações, documentar o que foi feito de uma forma com qualidade, né, para que outros consigam aprender também. Bom, nós temos então também aqui transferência limitada de como tempo e equipe está usando, né? Então, como é que eu sei como a minha equipe está utilizando a solução, como é que ele está fazendo o suporte, como é que ele está ajudando os usuários da minha empresa, né? Então, são algumas das questões aí que foram levantadas por alguns clientes, né? Como, por exemplo, documentação e entrega eficiente são um grande problema. Somos péssimos em documentação, agora mesmo todo dia reinventar a roda, né? Temos também, né, a Diego lhe falando, né, tenho dificuldades em entender no que minha equipe de TI está realmente trabalhando, o que eles realmente estão fazendo, né? Bom, a visão geral do TeamViewer Intelligence, né, é praticamente, né, uma solução baseada em inteligência artificial que aumenta a eficiência das equipes de suporte de TI. Né, e a gente vai explicar isso mais à frente como isso funciona. Ele melhora a transferência de conhecimento, oferece insights detalhados dessas sessões de acesso remoto de suporte. Mantém a segurança dos dados com confiabilidade da solução também. Então, é um painel de relatórios e insights profundos, né, onde primeiro eu consigo visualizar. O que eu consigo visualizar? Os padrões de suporte e identificar problemas recorrentes. Né? Então, imagina que eu tenho um problema ali num programa, num software que está acontecendo de forma recorrente, né? Ou Teams, né? Ele está sempre caindo, ou, enfim, qualquer outro software. Eu consigo resolver, eu consigo pegar essas informações e eu consigo fazer um insight, relatórios bem profundos do que está acontecendo para o gestor entender, né, e ter essa visualização mais aprofundada. Você pode monitorar o tempo de resposta e eficiência da sua equipe também pela inteligência artificial, porque ele vai também gravando e vai documentando, né, quanto tempo, né, aquele problema foi solucionado, né, em geral na equipe. Né, e acompanha métricas como tipo de problemas, redes, softwares, etc., sistemas operacionais, né? Então, quantos problemas eu tive em rede, quantos problemas eu tive em softwares, né? O sistema operacional, no Windows, no macOS e assim por diante, no Linux, né? Então, ele vai te dando, né, todo esse acompanhamento em geral. Eu vou mostrar Só agora para complementar, Andréas, aqui do lado tá? direito, quando ali onde vocês conseguem ver também, ele vai gerar dois gráficos, né, em barra. Então ele vai gerar o gráfico por problema, por tipo de problema, o que realmente está acontecendo ali, colorido, e quais são as top aplicações que estão dando problema dentro do seu parque, tá? Então essa é exatamente o acompanhamento das métricas baseado nos insights que ele for fazendo com o acesso remoto, tá? Correto. Muito obrigado, Luciana. É exatamente isso, né? E é o que a gente vai mostrar nesse próximo vidinho, né? Então, como é que ele funciona, né? Então, por exemplo, eu tenho problemas de conexões, instalação de uma impressora, né? Então, ele vai aparecer um resumo, né? O que o usuário está fazendo, né? Quais foram as ações que foram realizadas, por exemplo, um PowerShell, alguma coisa assim, né? Qual foi o problema de comunicação, qual foi o dispositivo, qual foi o sistema operacional, entre outras coisas. Então, essa aqui é a carinha, né, do TeamViewer, né, do Intelligence, né, do Session Insights. E aí você vai tendo também os dashboards, né? Então, quais tipos de problemas foram resolvidos, né? E quais as principais aplicações, né? Então, por exemplo, uma lista de top aplicações, né, durante o suporte, né, que foram reportados. Então, por exemplo, o Intune, o Gigi Editor, o MS Edge, o Device Manager, PowerShell, enfim, né, você vai recebendo, então, todo um insight de uma forma fácil e simples e entender o que aconteceu. Bom,
quais são os benefícios, né? Então, primeiro, aumente a eficiência. A documentação automatizada de casos melhora a captura, compartilhamento de conhecimento, otimizando o desempenho de toda a equipe. Então, isso é muito importante também. Se eu documento isso, eu consigo identificar, né? Opa, o Manuel ali já teve esse problema antes. Como é que ele resolveu esse problema? Aí ele resolveu dessa forma. Então, eu consigo ter uma melhor eficiência nos próximos suportes que eu for ter para o meu cliente interno, o meu cliente externo e assim por diante. Redução do MTMR, né? O que é MTMR? É o tempo médio de resolução, né, daquele suporte, né? Então, nós temos ali uma métrica, né, uma métrica em cada sessão documentada de forma padronizada, a revisão e solução de problemas se torna mais rápida, resultando em um tempo médio de resolução, que é o MTMR, mais baixo e clientes mais satisfeitos. Então, é uma métrica que é utilizado mundialmente, né, de como eu vou conseguir medir qual é o tempo de resolução e a satisfação do cliente, tanto interno como externo. Rastreie e otimize recursos, né, painéis de relatórios, oferecem insights detalhados sobre onde a equipe gasta mais tempo, identificando problemas recorrentes e otimizar o processo. Então, onde ele está tendo mais problemas? É mais em software? É mais em hardware? É mais em implementação? É mais em configuração? É mais num software específico, né, numa impressora? Enfim, ele vai te dando esses relatórios de uma forma bem fácil. E otimização de treinamento, né? Insights baseados em dados ajudam a identificar lacunas de treinamento e a construir melhores práticas para a equipe de TI. Ou seja, você pode ter uma pessoa iniciante ali e ela vai treinando com o AI também, com a inteligência artificial do TeamViewer e se capacitando e melhorando e trazendo mais retorno para o seu cliente interno ou externo, né? Querendo ou não, os benefícios é justamente essa, né? Reduzir a ociosidade de equipamentos, de usuários, de funcionários, ter um acesso e um suporte mais rápido e mais eficiente, né? Quem nunca ficou ali esperando, né? Abrir um ticket, ficou esperando para a resolução do problema, né? Então, a ideia é justamente reduzir esse tempo também do chamado e do ticket aberto. Bom, além disso, nós temos integrações poderosas, como o ServiceNow e também com o próprio Teams. Nós temos essas integrações, né? Como é que ela funciona com o Teams, por exemplo, né? Os agentes de suporte podem obter dados de sessão, visualizar insights, consultar Copilot e receber recomendações com tecnologia de inteligência artificial. Tudo dentro da ferramenta usada diariamente pelas equipes de TI através do TeamViewer. Então, nós temos essa integração. Então, mesmo quando você está ali com o Teams, né, conversando com uma pessoa, como você pode ver, você tem esses insights também sendo atualizados, ok? E também com o ServiceNow, uma ferramenta que já temos integração com o próprio TeamViewer de acesso remoto, né? Então, de chamada e de ticket, né? O ServiceNow é uma solução preferida dos nossos clientes. Por isso, os recursos de AI e TeamViewer são perfeitamente integrados a essa plataforma também. Tá? Vamos lá, agora mais um vidinho para vocês entenderem mais ou menos como funciona. Are your support cases piling up? Are you serious? Hi there, it's me again, Kurt from TeamViewer. If you're struggling with a growing number of support cases, now is a great time to start optimizing the efficiency of your team. With TeamViewer's new AI Session Analytics, you can do this in 3 easy steps. First, use the automated dashboard to track the time your team spends on different issue types and applications. Second, identify recurring issues and the most error-prone apps. And third, apply these insights to provide targeted training and ensure a balanced workload for everyone on your team. Ready to get started? Head to our website and get the free trial today. Bom, nós temos também integração com o Copilot, né? Então, nós somos um grande parceiro da Microsoft, né? Se vocês perguntarem na Microsoft, quem vocês indicam para ser a solução de acesso remoto, com certeza eles vão falar TeamViewer, pois nós temos aí várias integrações com soluções da Microsoft, né? Então, sua assistente de inteligência que fala a sua língua, né? Seu idioma. Transforme cada sessão de suporte remoto em uma mais inteligente, com o seu sistema digital que lê os dados do sistema e recomenda os próximos passos corretos com base em dados históricos em tempo real. Então, você pode fazer perguntas, você pode receber informações, como cada caso foi solucionado, né? Então,
você tem uma assistência rápida e intuitiva, né? Então você tem esse chatbot, recomendações baseadas em dados, né? Então ele vai te dar os dados, né? Como resolver um erro código XYZ, por exemplo, né? E ele vai falar, olha, esse código, esse erro é referente a isso, isso, aquilo. Normalmente é resolvido nesse formato. Então ele vai te dando algumas informações como resolver aqueles problemas, né? E um diagnóstico mais aprimorado, né? Então esse é o principal questão que nós temos, né? Posso só Então, complementar uma coisa, Andréas, por favor? claro, com certeza. Tanto do Copilot, tem uma pergunta também no chat que a gente já pode responder também. O Copilot ele vai estar dentro do nosso chat. Se vocês já utilizam o TeamViewer, né? Para quem já tem, por exemplo, a solução de acesso remoto do TeamViewer, ali no chat do lado, no canto inferior direito, quando vocês vão perguntar algo do outro lado, ele vai vir ali dentro, tá? Dentro desse chatzinho. E como o Andréas falou, ele vai ser todo baseado, vocês conseguem fazer perguntas. Tudo isso, para deixar bem claro também, é em relação àquele acesso remoto, tá? Não é a inteligência artificial que a gente usa ali, né? Fora perguntar qualquer coisa, alguma receita. Não, vai ser tudo em relação a aquela assistência remota, tá? Dentro do próprio chatzinho ali, vocês conseguem ver, tem uma câmerazinha, você consegue fazer um screenshot dessa tela e perguntar qual que é o erro, qual que é a recomendação, e aí ele vai realmente dar esses insights, o que você consegue fazer, tá? E ali no chat tem uma pergunta se consegue fazer a integração com o software de gestão de ticket. Por enquanto, a gente só tem integração com o Teams e com o ServiceNow, tá? Isso a gente não consegue. O que a gente consegue fazer dentro do TeamViewer é uma API, não com a inteligência artificial, mas dentro do nosso acesso remoto, tá? Exato, exato. Se a gente fala só da inteligência artificial, no momento a gente tem a integração com o Copilot, com o Teams, né, e com o ServiceNow. Para acesso remoto normal, né, sem a utilização do TeamViewer AI, que você pode utilizar no TeamViewer, né, mas não tendo essa integração, né, a gente ainda tem outras soluções, como o Freshworks, que a gente integra também, né, Gira, entre outros, a gente consegue fazer boas integrações. O TeamViewer integra com várias soluções, no caso de acesso remoto simples, tá? Boa, obrigado, Luciana. Vamos lá. Mas isso não quer dizer que não seja seguro. Nossa principal preocupação é a segurança, né? A segurança de dados, né? LGPD. Então, o pessoal da GPDR na União Europeia, nos Estados Unidos, a LGPD aqui no Brasil, estão com uma lupa sempre em cima da gente por questões de segurança, né? Então, coleta de dados e baseados em consentimento, né? Nenhuma coleta de dados sem opt-in explícito, permissões e políticas granulares, né? Então você sempre dá permissões também. Então, todas as questões da inteligência, toda a coleta de dados, ela tem a sua proteção, suas camadas de proteção. Criptografia e privacidade de dados, né? Chave de criptografia específica da empresa, desidentificadas antes do processamento, né? Então, também propriedade de dados, né? Uso externo de dados para treinamento de modelo, informações claras sobre o uso de dados, né? Então, são todas as questões aí também de segurança, né? Como nós estamos também captando dados, né? Então, a gente segue estritamente, né? LGPD e todas as certificações que nós já temos, né? De ISO 27001, segurança de informação e assim por diante, tá? Bom, com isso nós finalizamos a parte de AI, né? Como a Luciana falou, nós temos o chat, que vocês podem ainda colocar ali também algumas perguntas, se vocês tiverem, ela vai respondendo ali no chat, e depois no final a gente também pode pegar algumas e falar com vocês, mas todo mundo vai ter acesso também a essas perguntas e as respostas. Bom, vamos então entrar na parte de TeamViewer DEX, né? O DEX é o quê? É a experiência do funcionário, tá? Então, a gente vê muito experiência do usuário, experiência do cliente, né? Então, todos os X da vida, né? Experience, né? Toda a experiência. E a TeamViewer também trouxe a experiência do colaborador, né? Então, otimize seu ambiente de trabalho digital, identifique e resolva problemas de TI rapidamente. Porque, querendo ou não, se o seu colaborador, se o funcionário da empresa não está não tem vamos dizer, um processo, um ambiente bom de trabalho, principalmente de TI,
isso acaba também trazendo uns problemas para a empresa, né? Porque ele fica desmotivado, frustrado e assim por diante. E é isso que o DEX significa, né? O DEX é referente à experiência do funcionário, do colaborador, tá? Mas o que é o TeamViewer DEX, né? O que ele faz? Bom, o TeamViewer DEX é uma ferramenta que identifica e resolve os problemas computadores da empresa antes que eles apareçam, né? Então, você tem o host TeamViewer instalado nos seus dispositivos e ele vai escaneando, né? E vai pegando aquelas principais problemas diárias que você tem, né? Que são para a abertura de um ticket. Então, por exemplo, ele vai escaneando, né, algumas informações. Um exemplo. Falta de espaço em disco. Então, imagina que você tem um dispositivo com menos do que 10 gigabytes livres, né? No seu disco C, por exemplo, né? Isso causa o quê? Causa lentidão, né? Falha de atualizações e travamentos, né? Isso é uma coisa muito comum. E o usuário final, né? Aquela pessoa que está ali utilizando, trabalhando lá ali no dispositivo, né? Ela não fica monitorando, vendo como é que está o espaço em disco e essas coisas, né? Ela vai deixar isso por conta do gestor de TI. Bom, com o DEX, né, ele resolve, ele detecta automaticamente o baixo espaço e executa um disk cleanup, por exemplo, né, um clean manager.exe, uma coisa assim, né, com parâmetros automáticos para liberar esse espaço, né. Então, ele identifica que o disco está ficando cheio e ele automaticamente já começa a liberar aquele espaço. Eu não preciso fazer um trigger. O trigger é justamente aquelas regrinhas, as políticas, e o próprio DEX já faz isso. Outro exemplo, crashes frequentes do Microsoft Teams ou do Office 365, por exemplo. Imagina o usuário enfrenta travamento, né, recorrentes, né, os apps começam a travar muito, isso é um crítico, principalmente no Teams ou no Word, por exemplo, no Excel, e aí afeta reuniões, produtividade, entre outras coisas, né? E como o DEX resolve isso? Ele monitora, né, ele monitora a frequência dessas falhas ao detectar mais de um crash em 24 horas. Ele executa, então, uma limpeza de cache e arquivos temporários para restaurar a estabilidade desses aplicativos, né? O que eu falei aqui são problemas assim, recorrentes que muitas vezes o usuário final não conhece ou não tem condições de resolver, mas ele gera muito ticket, ele gera muita abertura de chamado e que aí a pessoa tem que ver, analisar que não, o DEX já resolve de antemão antes que eles realmente aconteçam. Então, isso é muito interessante a partir quanto ao DEX, o que ele faz, né? Não sei se ficou claro, né? Mas essa é a ideia do DEX. E o desafio, né? O desafio da TI é a solução de problemas reativo e o tempo de inatividade do usuário criam frustrações dos funcionários, né? Então, soluções de problemas reativos, sobrecarga de recursos, né? Diagnóstico incompleto causa um tempo de inatividade. Desconexão entre felicidade dos funcionários e a gestão. É engraçado falar isso, mas realmente a felicidade, né? Então o cliente ele fica, o funcionário, o colaborador, ele fica frustrado dentro da empresa, por quê? Porque ele não consegue trabalhar direito, porque o computador está travando, porque o Teams não está funcionando, porque o Word não funciona, e assim por diante. Isso frustra. E além de frustração, tem um custo para a empresa, que é o quê? É inatividade, é a ociosidade daquele pessoal, tá? Por trás de cada problema de TI, há um funcionário frustrado, né? Então, nós temos aqui 85% dos funcionários relatam diminuição da produtividade devido a interrupções relacionadas à TI, ok? Então, o tempo médio de inatividade TI é de 3 horas por funcionário a cada mês, né? Então, isso é muita coisa. Funcionários sofrem principalmente com produtividade diminuída, frustração, né, do usuário, ferramentas digitais não confiáveis, né? Então, a satisfação dos funcionários cai em 60% durante ter opções de TI. Isso são fatos, tá, que nós estamos trazendo. E o time de TI sofre, né? O time de TI, né? Quem vai fazer o acesso, quem vai dar o suporte, né? Solução de problemas reativa, então é tudo reativo, né? Nada proativo, altos custos operacionais e antecipação de problemas, né? Então, 78% das equipes de TI lutam com altos custos de suporte e ineficiência, porque eles sempre estão ali apagando fogo. Eles estão mais ali como bombeiros apagando fogo do que realmente fazendo o seu trabalho de forma proativa. Bom, por que o DEX Essential, né? Resolve problemas de forma proativa, aumenta a eficiência de TI, oferece uma experiência perfeita aos funcionários, acelera os tempos de resposta, aumenta a visibilidade e a validação e apoia as metas de conformidade
também. Então, essas são algumas das questões por que utilizar o DEX, né? Então, do dia a dia. Então, ele é uma ferramenta disruptiva que nós estamos trazendo, que ele sai daquele beabá, né? A abertura de ticket, a pessoa recebe o ticket, a pessoa entra em contato para fazer o suporte, ele precisa fazer o acesso, aí faz o acesso. Olha quanto tempo não se perdeu nesse processo, e quanto tempo a pessoa ficou inativa, a pessoa de TI ali, o suporte teve que também perder de tempo. Sendo que o DEX, esses principais probleminhas, né, os mais recorrentes, ele acaba resolvendo. Mas como é que funciona na prática? Né? Então, monitoramento contínuo. O sistema já está coletando dados de performance do dispositivo, como uso de CPU, memória, disco, tempo de boot, falhas de aplicativos e assim por diante. Ele vai monitorando isso. Detecção proativa. Então, o DEX identifica que o tempo de inicialização do Windows está acima do normal, por exemplo, que há falhas recorrentes em um drive de rede. Então, ele já vai detectando esses problemas. Ele gera alertas, insights, então envia uma alerta para o time de TI com um diagnóstico sugerido também. Ele tem uma ação automatizada ou remota. O técnico pode executar o script de correção remotamente, atualizar o drive automaticamente, agendar uma manutenção preventiva também. Então, além de você ter a parte de automatizar, né, aquelas soluções, você pode ter uma solução remota. Sem impacto para o usuário final, né, para o funcionário, tudo isso pode acontecer sem o colaborador precisar abrir um chamado ou interromper o seu trabalho. Vamos lá, agora mais um vidinho aqui. Welcome to DEX Essentials, helping IT teams proactively resolve issues before they interrupt work. After activating the product, the One agent is installed on selected devices, collecting and monitoring data in real time. Users are greeted with a radar screen displaying key setup metrics and early value indicators. Once the setup is complete, we land on the Insights Overview page. Here you'll find predefined use cases already configured, each delivering targeted diagnostics. The compliance bar clearly shows whether devices are meeting key health and performance checks or not. And we can also quickly see how many devices are impacted, whether automation is set up, and how insights are categorized. Each insight comes with a summary, technical context, and relevant thresholds, like disk space limits. Clicking into a specific insight, we can also see how many device groups are affected and also which devices within a group are non-compliant. This allows IT to assess the situation before taking action. And taking action means now remediating the issue. From here, we can launch a manual remediation. We select the impacted devices or groups and execute the fix. The ATED tab now shows the status, either completed, ongoing, or failed, along with device counts and timestamps of when the remediation has been applied. Also here you can drill down into the results to see where the remediation has successfully worked and where further attention is needed. Once tested and manually conducted, remediations can be automated. So we have set up a product tour explaining to the users the benefit of automating tasks, as well as the applied remediation steps. DEX Essentials will now, after we have accepted that and set up the automation, resolve the issue automatically whenever it reappears. The automation steps are fully transparent and can be disabled at any time via stopping the automation. Now, the Value and Benefit tab quantifies the impact of DEX Essentials. It shows how many support tickets were avoided, how many disruption hours were saved, and that for both end users and IT. We also display the financial value of automated remediations over time. What else you find is deep dives into the KPIs I've just mentioned, as well as top insights by issue volume, high impact devices, and historical trends in automation performance. As you now see, DEX Essentials turns insights into action, automating digital experience management at scale. You can deliver faster resolutions, reduce support load, and unlock real business value all from day one. Como vocês puderam ver, né, então, aquela é a carinha do DEX Essential, né, do DEX, TeamViewer DEX.
como ele funciona. Então, você tem os grupos de dispositivos, quais estão apresentando alguns problemas, quais problemas, né? Você pode remediar imediatamente, você pode selecionar quais grupos. Assim que você remediou, né, ele vai mostrar quais ainda estão estão ongoing, né? Estão acontecendo, quais já foram completados, e alguns que fail, que não aconteceu, e nesses são alguns poucos que você provavelmente vai ter que fazer uma intervenção mais manual, né, fazer o acesso remoto e assim por diante, mas isso acaba também trazendo uma grande redução de custos para vocês e também no tempo de suporte e de ação, né, das sessões. Bom, você tem aqui capacidade de produto, validação, valor, benefício. Então, nós temos na própria ferramenta, nós temos uma calculadora de retorno de investimento, onde que você vai conseguir identificar, né, e monitorar as horas de inatividade evitadas, os tickets evitados, a correção executada em todo o seu ambiente, com relatórios em tempo real, né? Você pode otimizar a operação e mostrar valor contínuo para os seus negócios. Então, além de ter a parte prática, você tem ainda a parte de gestão até financeira, né, do que você está realmente economizando no dia a dia, na redução de ticket, entre outras coisas. Então, isso é muito, muito legal também. Bom, nós temos então retorno de investimento com a plataforma TeamViewer DEX, né? Então nós temos aqui período de retorno inferior a 6 meses, normalmente, então a plataforma DEX se paga em menos de 6 meses. O ROI é de 287%, né? Entregue por meio de ganhos de produtividade, redução de custos e maior eficiência de TI. Mais de 232 milhões de dólares, né, de valor de ROI gerados pelos clientes DEX no ano passado, né, no mundo todo, então é um grande valor que eles conseguiram reduzir. Empresas com programas DEX avançados alcançam resultados impressionantes, né? Então, 7 vezes menos interrupções na experiência digital dos funcionários. Então, imagina, por mês, eu ter 7 vezes menos interrupções é muita coisa, né? Eu conseguir trabalhar de uma forma fluida também e eu não preciso ficar toda hora abrindo um ticket, um chamado e assim por diante, porque querendo ou não, é uma coisa chata ficar abrindo um chamado e esperar aquele chamado ser atendido. 33% mais satisfação dos funcionários, aumentando o engajamento geral também. 56% mais propensos a concordar que as praças de ideias oferecem melhores experiências. E 62% de melhoria na retenção de funcionários, reduzindo a rotatividade e seus altos custos, né? Querendo ou não, um funcionário, um colaborador que não fica frustrado com isso, feliz e assim por diante, ele acaba ficando, né? Tem a chance de ficar na empresa e reduzindo também a rotatividade desse pessoal, tá? Vamos lá, pessoal. Antes que a gente entre, então, na parte mais esperada, né? Então, estamos terminando aqui o nosso webinar. Nós vamos ter agora uma sessão de Kahoot, né? Não sei se vocês conhecem, né? Daqui a pouco eu vou dar início aqui. Antes de mais nada, né? Vamos ver se tem algumas perguntas e respostas, né? Eu vou pedir, então, ajuda para a Luciana, né? Para ver se tivemos mais algumas perguntas, né, no chat, no Q&A. E aí, a gente já dá início também ao Kahoot, ao quiz, para ganhar os prêmios. Isso, a gente teve algumas perguntas, teve uma que foi mais em relação ao acesso remoto, teve também do cloud, as pessoas internas têm algum termo que se responsabilizam sobre os acessos LGPD, né? Não sei se todo mundo viu ali, até respondi. Quando a gente faz a aquisição do TeamViewer, a gente tem um contrato que é o EULA, e ali tem todas as especificações, né? Fora isso também, quando vocês forem fazer o acesso remoto, dá para fazer um promptzinho que aparece ali dentro do próprio acesso remoto, onde as pessoas se responsabilizam, né? Mas para deixar bem claro também, como a gente está falando, por exemplo, na inteligência artificial, a gente está falando de fazer sessões de insights e criar, né, fazer todo esse resumo. Por exemplo, se vocês vão entrar num website, no Spotify da pessoa, né, e a pessoa digita ali o e-mail e senha, isso nunca vai sair no resumo de sessão. O que vai aparecer entrou-se no website Spotify, colocou-se as credenciais e continua, né? Então, assim, isso nunca vai aparecer dentro do TeamViewer Intelligence, tá? O Fábio Andrade também perguntou, o DEX é instalado nos dispositivos junto ao TeamViewer? Sim, tá? O TeamViewer esse ano adquiriu uma empresa chamada OneE, tá? E aí dentro do TeamViewer a gente consegue instalar o host e fazer todo esse monitoramento
onde o Andreas falou aí do DEX, tá? Para fazer o monitoramento do compliance. Mas sim, tem que estar instalado o TeamViewer dentro desses dispositivos, tá? E aí, falando um pouquinho, né, do DEX também, o André perguntou se é uma licença à parte do TeamViewer ou já é dentro do pacote de acesso remoto. Ele é um add-on, ou seja, você vai precisar do acesso remoto para possuir esse DEX ou a inteligência artificial, qualquer um dos dois, eles são acesso remoto dependente, tá? Mas ele vem separado por dispositivo. Daí a gente consegue conversar melhor também em reuniões, deixar aí também bem claro que eu e o André estamos sempre disponíveis para fazer essas reuniões, tá? E aí, acho que acabou de surgir outras... Não, a gente está falando um pouquinho de acesso remoto aí também. Aí depois a gente consegue conversar mais sobre esse detalhe. O Wagner perguntou um pouquinho sobre o acesso remoto. Se você quiser marcar uma reunião com a gente consegue falar também, porque é um pouco mais no detalhe do acesso remoto, tá? Perfeito, é isso mesmo. Pessoal, novamente, a Braskem é nosso parceiro. Caso vocês queiram saber um pouco mais, entender, de repente fazer até um teste, fazer Uma uma demo. POC, uma demo também, a gente está disponível para vocês também, né? Então, vocês tenham contato aí do pessoal da Braskem, né, para fazer isso. Sobre integrações, né, eu acredito que o Alan perguntou, eu coloquei um link no chat, né, onde você vai achar todas as integrações, todas as integrações nativas, né, que a TeamViewer tem. Nós temos integrações nativas. Andreas, se não tiver aqui nessa lista, a gente não integra? Não. Aí a gente tem uma API aberta que você pode realizar, né, porque aí tem um pouquinho mais de trabalho, fazer integrações com outras soluções. Por exemplo, um que a gente sempre ouve muito é o GLPI aqui no Brasil. Mas como é um open source, a gente acaba não tendo uma integração nativa. Mas temos muitos clientes que através da API, né, da TeamViewer, fizeram integrações com o GLPI, por exemplo. Né? Esse é um exemplo. Também tem outros exemplos que a gente pode colocar, caso vocês tenham dúvida, né? A gente tem a vontade de entrar em contato com a Braskem, a gente faz uma reunião, a gente tira as dúvidas, a gente tenta entender um pouquinho mais da questão de vocês, tá? Bom, eu acho que então a gente pode ir para o... eu acho que a Bia tem alguma coisa para falar, mas depois que a Bia falar, a gente já entra no... Bia, você está no mudo. Agora foi. Só aproveitando o gancho, pessoal, para quem tiver interesse em saber mais, quiser marcar uma reunião com os próprios especialistas da TeamViewer para algum teste, alguma demonstração, eu deixei os meus contatos, tá? Nós temos aqui presente alguns clientes que ainda não são clientes da Braskem, então caso você não tenha seu gerente de conta, seu contato, pode me chamar que a gente faz essa intermediação e marcar aí um horário para que a gente possa falar. Perfeito. Ótimo, pessoal. Bom, temos agora 10h40, né? Estamos indo no horário, então tá tudo certo. Vamos iniciar agora o quiz, tá? Não sei se vocês conhecem o Kahoot, tá? Então eu vou compartilhar aqui a minha tela. Só um minutinho. Bom, compartilhando aqui a minha tela, vocês devem estar vendo, né? Então, você pode ler com o seu celular, né, o QR Code, ou você pode entrar no kahoot.it ou no app da Kahoot e você tem o game, né, o game pin para entrar nesse aqui. Pessoal, eu peço para vocês colocarem o nome completo de vocês, porque tem que identificar os ganhadores depois, né, para entrar em contato e encaminhar os prêmios, né, de primeiro e segundo colocado. Então, se vocês puderem colocar o nome completo, né, colocar um apelido, alguma coisa assim, eu agradeço para facilitar a nossa identificação, tá? Então, nós temos aqui, né, Adriano, Márcio entrando, Wagner, né, Bruno, tem pessoal aqui, Team Spy, né, um nome muito legal, mas a gente vai tentar identificar quem é depois, mas beleza. Tem o Cícero, Carlitos, boa, tem bastante gente entrando, né, já temos 18 pessoas. Boa. Tem bastante gente, 22 pessoas. Pessoal, eu vou dar início daqui a pouco, né, em 5 segundinhos. Vamos entrando. Nós teremos perguntas com múltiplas
escolha, né? Algumas delas, uma escolha só que está correta, outras mais do que uma. Quando tiver mais do que uma, vocês vão ter que selecionar que você acha que está correta e clicar ainda em enviar, tá? Quando é uma só, no momento que você clicar, ele já envia. Pessoal, vamos dar início agora em 5, 4, 3, 2, temos 31 pessoas. E vou clicar em Start. Quem entrou, temos bastante gente. Opa, tem mais gente entrando aqui. Eu vou dar mais 2 segundos. Daria mais 2 minutinhos para o pessoal entrar, hein, pessoal? Tem 2 bastante gente. Boa. Boa, temos 37 pessoas, então vamos esperar mais um pouquinho, então. Vai ser legal, vai ser muito legal. Boa. Acho que agora terminou. 37 pessoas, temos bastante gente. Tá? Pessoal, beleza. Vou dar, então, início e start. Vamos lá. Webinar TeamViewer AI DEX Brasil. 2, 1. Vamos lá, pessoal. É um de 12, tá? O que é o TeamViewer AI, o TeamViewer Intelligence? O que é? Muito bem. Ó, todo mundo, quase, só uma pessoa que errou, né? Mas vamos lá. É a integração de inteligência artificial na plataforma TeamViewer. Muito bem, vamos lá, vamos para a próxima. Vamos ver como é que tá. Olha, Tatiana em primeiro, Marcos Moreira, Vinícius. Lembrando, pessoal, quem responder certo e também quem responder mais rápido também, né? Ele vai contando essas pontuações. Vamos para a próxima. Bora. 2 de 12. Vamos lá. Multisseleção. É mais do que uma, tá, pessoal? Marque os desafios no suporte de TI. Quais são os desafios do suporte de TI? Quais são os desafios? Muito bem, pessoal. Vamos lá. O desafio é um número de casos de suporte TI, falta de risco de alta qualidade, alta taxa de rotatividade, não é recusar o máximo possível de tickets, tá? Mas vamos lá, vamos embora. Boa. E nós temos agora o Bruno em primeiro, o Igor Guimarães em segundo e Marcos Moreira. Muito bem. Já temos uma troca aí nos primeiros lugares. Vamos para a próxima. 3 de 12. Quais são os insights, sessão e análise impulsionada pela AI, pela inteligência artificial? Então, tem mais do que um aspecto, né? Lembrando que essa parte de inteligência artificial, tá? AI. Muito bem, pessoal. É resumo de alta qualidade, sessões de suporte, registro de telhas e transferência e revisão de casos de membros da equipe. Monitoramento de saúde de dispositivos nós temos, mas não é o AI que faz isso, tá? É outra solução, outro add-on do TeamViewer. Vamos lá. E nós temos aqui, agora Bruno Santos foi para primeiro, Felipe Tagucha, Lana Barbosa, boa. Temos o Fábio Teutônio também, pegando fogo aqui. Sandrine, João Telos, boa. Vamos para 4 de 12. O que é o MTMR no TeamViewer AI? O que é? O que é o MTMR? É a solução de problemas mais rápidos, reduzindo o tempo médio de resolução. Então, MTR é a métrica de resolução, né? Qual é o tempo médio de resolução, né, daquele problema, daquela questão. Muito bem, 19 pessoas acertaram. Boa. E nós temos, então, Felipe Taguchi, João Terlogos, Alana Barbosa. Muito bem, vamos para a próxima. E, gente, tem 2 Bruno aqui. Um Bruno Santos e outro Bruno. Vamos depois ter que identificar. 5 de 12. Isso é multirrelação. Quais integrações de AI TeamViewer já tem? Né? Então, lembra? Com AI, tá? Da TeamViewer. Qual que a gente integra?
Muito bem, pessoal. Teams e ServiceNow, tá? A gente integra com Jira e com Intune, mas é com TeamViewer, né, com a Tensor de acesso remoto, mas com AI, por enquanto, só o Teams e o ServiceNow, né? Então, nós temos 23, 22 pessoas acertando. Muito bem. Próximo. Ó, Felipe agora em primeiro, Alana agora em segundo, João, muito bem, pessoal. Vamos para cima. 6 de 12, chegando na metade. Vamos lá, multisseleção. O TeamViewer pode ser vendido como add-on em quais licenças? Opa, pessoal, esse aqui esquece. Não era. A gente não falou sobre isso. O AI pode ser Premium, Tensor e Corporate, tá? Não no Remote Access. Esse aqui a gente não falou. Perdão. Olha a minha. Tá? Vamos lá. 7 de 12. Por que uma empresa deve utilizar TeamViewer AI? Boa, todas corretas. Vamos para a próxima. Nós temos Felipe Taguchi, João Telogs, Alane em terceiro, boa. Vamos para cima. O que é o TeamViewer Dex? 8 de 12. Isso, pessoal. Identifica e resolve problemas positivos antes que apareçam. 21 pessoas acertaram. Boa. Muito bem, Felipe na primeira, João, Alana. Esses três aí estão mandando bem. Próxima. 9 de 12. Tá chegando. Multisseleção. O que mais frustra um funcionário quando se fala em TI? Muito bem, pessoal. Abrir um ticket com certeza frustra. Eu fico muito frustrado. Solução reativa da TI e tempo de inatividades positivos, tá? Não fazer nada, o pessoal realmente não fica muito frustrado, né? Alguns até que ficam. Enfim. Próximo. Felipe, João, boa, Alana, agora Vinícius, Fábio. 10 de 12. Porcentagem de funcionários relatam diminuição da produtividade devido a interrupção relacionadas à TI. Lembra que a gente colocou um dos últimos slides. Quantos por cento? %, pessoal. 85% colocamos ali na estatística, né? 12 pessoas acertaram. Boa. Opa, temos agora o João em primeiro, Alana em segundo, Felipe em terceiro. Deu uma mudada aqui nas primeiras posições. Vamos para o 11 de 12. Multisseleção, tem mais do que uma. Por que Dex Essential? Marque as opções corretas. Por que Dex? Perfeito, pessoal. Todas resolvem problemas proativamente, ofereçam experiência perfeita aos funcionários, acelera os tempos de resposta e apoiar as metas de conformidade. Boa. Vamos ver como é que ficou. E João em primeiro, Felipe, agora segundo, Alana. Nós temos Alan também agora em quarto. Boa. Vamos para a última? Vamos para a última, pessoal. Multisseleção também. Como o TeamViewer Dex Essential apresenta o ROI? Mais do que uma. Vamos lá, pessoal. Monitora as horas inativas evitadas, os tickets evitados, quais são executadas em todo o seu ambiente. Redução de deslocamento a gente ainda não consegue identificar,
né, mas os outros 3 a gente consegue identificar. Vamos lá, então, terminando, pessoal, vamos ver o pódio, como ficou. Vamos lá, em terceiro lugar ficou Alan Souza, parabéns. Segundo colocado, Alana Barbosa, muito bem. E em primeiro colocado, João Temos, parabéns, pessoal, muito bom. Então, para analisar os 3 ganhadores, nós tivemos também, né, outras pessoas fazendo muito bem. Gostaria de agradecer a todos, né, pelo tempo, disponibilidade, interesse em saber um pouco mais, pela brincadeira aqui, né. João, Alana e Alan, se vocês puderem passar os dados de vocês para a Beatriz, né, a Beatriz deixou aí o e-mail, né, então eu preciso saber, né, para o segundo e terceiro colocado, a Alana e Alan, e-mail, tá? Nome completo e e-mail, já me ajuda. E o João, né, eu vou precisar também saber endereço, tamanho e assim por diante. Boa? Beleza, então, pessoal. Então, não sei, Beatriz, você quer finalizar aqui? Sim, quero agradecer. Andreas, Luciana, muito obrigada pela parceria, por toda essa bagagem aí, esse conhecimento. Aos nossos clientes e espectadores, muito obrigado pela presença, contem conosco, qualquer dúvida que vocês tiverem interesse, né, em saber mais sobre a solução, a gente consegue apoiá-los. Então, contate o seu gerente de contas. Caso não tenha, mandem um e-mail, uma mensagem, me liguem, que a gente faz essa intermediação. Então, muito obrigada, pessoal, pela presença. Encerramos faltando 5 minutinhos, um pouquinho antes do horário. Mas é isso. Parabéns aos ganhadores. Já vou entrar em contato com vocês para pegar mais informações e a gente já definir a estratégia aí do envio dos prêmios. É isso, Muito pessoal. obrigada, Muito obrigada, pessoal, para quem participou. Obrigada, Bia, por toda a parceria, Bracim, por dar esse espaço aí para a gente. E quem tiver interesse, conversa com a Beatriz. E para quem participou aqui, a gente vai dar um desconto especial também. Isso é nosso compromisso, tá bom? Sim, Boa. com certeza. Tá. Obrigada, pessoal. Obrigada, Boa pessoal. Obrigado, terça-feira. pessoal. Até mais. Bom dia, boa semana. Tchau, tchau. Abraço. Abraço, tchau.